Esse final de semana é o último final de semana antes de entrarmos no outro tempo da nossa igreja, tempo da Quaresma, que quarta-feira se inicia. E nesse último final de semana antes do tempo da Quaresma, a palavra de Deus nos convida a fazer uma reflexão sobre a nossa vocação. E depois ela vem afirmar que vocação é dom de Deus, é Deus quem chama, e ao chamar, Deus capacita, e depois Deus envia em missão. A primeira leitura, profeta Isaías, e nós vamos perceber isso ao longo das 3 leituras. A primeira leitura, profeta Isaías diz o comecinho da leitura, no tempo do rei Uzias, no ano que o rei Uzias morreu. O profeta Isaías vai até o templo para fazer as suas orações. E lá no templo, ele é chamado por Deus a ser profeta. Aí ele usa umas figuras bonitas para expressar a grandeza de Deus. Um trono de grande altura, o manto se estendia por todo o templo, havia serafins ao seu lado, com um monte de asas cada um. É certo que esse texto não é uma reportagem de jornal, mas é uma catequese para mostrar exatamente a grandeza de Deus, Deus que chamou o profeta. E essa catequese deixa muito claro que, em primeiro lugar, toda vocação, ela vem de Deus, é dom de Deus, que Deus dá e Deus chama a quem Ele quer. Depois o texto mostra que esses homens que são chamados por Deus e são enviados em missão, têm consciência de que são incapazes, têm consciência dos seus limites. Ai de mim, diz o profeta, sou apenas um homem de lábios impuros. Tem plena consciência das suas limitações, prefere continuar no seu campo do que assumir esse grande projeto de Deus. No entanto, o texto continua afirmando que as limitações, as fraquezas, elas não podem ser empecilho para que a missão aconteça, porque é uma eleição divina. Deus dá ao homem a autoridade, mesmo diante dos seus limites. Portanto, não tem como recusar ao chamado de Deus. E o texto continua dizendo que ele aceita, mesmo sem saber o que vai acontecer no futuro. Aqui estou, Senhor, envia. Eu acredito que muitos profetas, se soubessem antes o que iria acontecer depois de dizer sim a Deus, certamente não aceitariam. Certamente não conseguiriam conviver, se não fosse a graça de Deus, com o peso que lhe é imposto todos os dias. Vocação autêntica é essa: diz sim a Deus sem antes saber o que vai acontecer lá na frente. Por isso é preciso ficar atento aos sinais que Deus vai dando na nossa vida. Um teólogo chamado Montblanc dizia: é preciso ficar atento aos rastros que Deus vai deixando na nossa história. É preciso ficar atento e é preciso aprender a ler esses sinais e ter a consciência de que as minhas fragilidades, as minhas limitações, elas não podem servir de desculpa para dizer sim a Deus, a assumir essa missão que Deus me confiou. A nossa segunda leitura, carta de São Paulo à comunidade de Corinto, aos Coríntios, uma carta escrita no ano 80 da nossa era, em que o Evangelho já não cabia mais dentro da Palestina. O Evangelho precisava ser anunciado a outros povos. Afinal de contas, foi essa a missão que Deus deu: falar dele, falar de Jesus até os confins do mundo. Mas o Evangelho continuava fechado ali dentro da Palestina. Então começou a surgir a necessidade de levar o Evangelho a outros lugares. E lá vai os discípulos falar de Jesus lá no mundo grego, entre os gregos. E começa a haver um choque de mentalidade.
eles até aceitam. Agora, falar de ressurreição para grego é diferente. Até porque os gregos bebiam de uma filosofia chamada filosofia dualista, criada por Platão, 500 anos mais ou menos antes de Cristo, em que não havia compatibilidade do corpo com a alma. O corpo era essa realidade suja, corruptível. A alma não. A alma é algo nobre. O corpo é essa realidade negativa. A alma, algo ideal. Então não podia haver ressurreição de corpo e de alma. A alma sim, agora o corpo não, diziam os gregos. Então é com base nesse conflito que surgiu que Paulo escreve para a comunidade dos Coríntios, tentando responder tudo isso. E ele dizia o seguinte, um argumento muito simples. Ele diz: nós cristãos, nós vamos ressuscitar, porque Cristo já foi na nossa frente. Cristo ressuscitou por primeiro, então cabe aos seguidores de Jesus Cristo ressuscitar com Ele. E ele começa a afirmar, ele começa a buscar fontes para validar o seu argumento. Lá no versículo 3 ele diz: ele morreu e ressuscitou. E nós temos o testemunho da Sagrada Escritura, versículo 4 do nosso Evangelho. Ele apareceu aos discípulos, morreu, ressuscitou e apareceu aos discípulos. Para validar tudo que eu estou falando, é como se ele estivesse dizendo isso. Primeiro começou a aparecer a um grupo, depois ao grupo maior. E ele usa uma figura, uma linguagem até que dura, dizendo: e depois apareceu para mim, que sou como um filho abortivo, porque perseguia a igreja, porque perseguia esse Cristo. Nem mereço ser chamado de seguidor de Jesus Cristo, dizia ele no Evangelho. Portanto, a ressurreição é um fato real, e ao mesmo tempo é um fato sobrenatural, que ultrapassa completamente as categorias humanas de espaço e de tempo. Nós não temos dados suficientes para provar que Cristo ressuscitou. Nós temos o testemunho dos apóstolos. Portanto, a ciência nunca vai poder provar que Cristo ressuscitou, nem nós, mas através da nossa fé. É uma experiência de fé. Ressurreição é fruto de uma experiência de fé. E o que se comprova com a ressurreição? Que aqueles discípulos medrosos, se comprova ali a transformação. Aqueles discípulos medrosos, frustrados, que viviam escondidos depois que Cristo morreu, ali há uma transformação, que é fruto da ressurreição de Cristo. Ali eles se transformam em homens destemidos. Ali eles se transformam em arautos desse Cristo vivo, arautos desse Evangelho anunciado por Cristo. Ressurreição é isso, gente. O fato que ocorreu lá com Jesus e que continua ocorrendo no nosso meio. Todas as vezes que eu me deixo modelar pela palavra de Deus, todas as vezes que a palavra de Deus faz de mim um homem novo, eu estou deixando nascer dentro de mim esse homem novo, modelado pela palavra de Deus. E por fim, o nosso Evangelho Lucas nos apresenta Jesus rodeado de um monte de gente. E Jesus chama lá alguns discípulos, e esses discípulos começam a partilhar da sua barca com Jesus. Ou seja, aceitam as propostas de Jesus. São capazes de reconhecer nesse Jesus o Senhor. Senhor no grego quer dizer Kyrios ou Kyrios. Dizer que Jesus é o Senhor é dizer que Ele é o enviado de Deus. E quando acolhem essa proposta de Deus, quando veem Jesus como Senhor, eles também se transformam em pescadores de homens. E o Evangelho diz que deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aceitaram viver essa aventura que se chama Reino de Deus. Oh, gente, será que a nossa caminhada é assim? Será que nós caminhamos com Jesus dentro do nosso barco?
será que a nossa caminhada ela é feita num barquinho paralelo? Onde Jesus certamente não está? Ou até mesmo as nossas atitudes, as nossas práticas, acabam obrigando a Jesus a abandonar nosso barco, porque não tem espaço ali dentro para Ele. Jesus não pode estar numa barca onde eu busco os meus próprios interesses. Jesus não pode estar dentro de uma comunidade onde se vira um palco de disputa de poder, um palco de fofoca. Como é que Jesus está aqui dentro, se isso aqui vira um palco de fofoca? Eu afirmo categoricamente que Jesus não está. Jesus está sim, onde existe a solidariedade, onde existe o amor, onde as minhas atitudes promovem a vida. Aí nós temos a certeza absoluta que Jesus se encontra. Às vezes se encontra até dentro da igreja evangélica do nosso vizinho, porque nós o expulsamos daqui e ele foi obrigado a ir para lá, pelas nossas práticas. Por isso é preciso estar atento ao meu comportamento, ao que eu falo, ao que eu faço. Não existe lugar na minha vida para dois senhores, gente. As minhas práticas precisam revelar esse Senhor que eu professo. Senão, isso aqui tudo não passa de um grande teatro, onde a gente vem, participa, sai vazio. Comunidade de seguidor de Jesus Cristo não pode ser assim. Essa barca precisa estar cheia, mas não de qualquer coisa. Essa barca precisa estar cheia de pessoas capazes de buscar o essencial, de pescar o essencial, que são vidas machucadas, que são histórias feridas, que são almas tementes, que são almas ansiosas por Deus. Essa minha barca precisa estar cheia de curativos, onde eu possa curar as feridas de muitos irmãos nossos que estão aí fora. Aí sim, essa barca será totalmente de Cristo, porque as minhas atitudes e as minhas práticas serão totalmente de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.